Então, seguindo aqui, vamos criar um terceiro arquivo agora, né, para nós começarmos a trabalhar condicionais. Então, vou colocar aqui Ctrl S, vou chamar de condicional.c, ok. E aqui vamos então pegar essa estrutura inicial aqui e aplicar também nesse, né? Já foi falada, já foi explicada, então tá tranquilo. Vamos comparar o seguinte, vamos analisar aqui, criar uma variável chamada nota do tipo inteiro. Ok, e aqui eu vou pedir então para que o usuário ele entre com uma nota. Então vamos colocar aqui, ó, insira uma nota. Ok, perfeito. E ele vai então pedir essa nota para que seja inserida. Ok. Após ele entrar com esse dado, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer a leitura dele. Então, eu vou utilizar o scanf e aqui, então, eu faço a leitura desses dados. Tudo bem, esses dados são de que tipo? Inteiro, então, %d. Até aqui não muda nada do que vocês já aprenderam, né? E aqui, quem entra? O objeto que vai armazenar essa leitura, que é a nota. Tá. É muito comum os alunos fazerem isso aqui no início, pelo menos eu via muito isso, né, em sala de aula, quando eu estava essa matéria, né, C. E o que acontece aqui é um erro. Se você notar, quando eu passo no scan para que ele faça a leitura, eu tenho que inserir, né, não faço nem ideia do porquê disso, e assim, se nós formos analisar isso nas novas linguagens, né, não existe mais esse tipo de coisa, mas eu tenho que colocar um símbolo aqui de i comercial antes. Então, é uma estrutura, como eu falei, uma linguagem bem antiga que exigem esse tipo de declaração. Então, para que ele possa entender que ele vai estar associando um valor a ela, eu tenho que colocar esse valor aqui antes dela. Então, vai ficar o i comercial e o nota aqui. Perfeito, beleza. Tá. Tendo esse valor, eu posso então trabalhar com ele. Então, o que eu vou fazer é um teste para saber, por exemplo, se if, né, if é um teste condicional, se a idade ela é, por exemplo, maior, a idade não, a nota, que é o que nós estamos trabalhando, né, ela é maior do que 60. Pode ser até maior ou igual, né? Vamos supor que eu esteja testando uma aprovação que a média seria 60%. Então, se a nota for igual maior, né, for maior ou igual a 60, é porque ele estaria aprovado. Caso contrário, ele não estaria. Falando um pouco sobre condições, testes condicionais, nós temos maior ou igual, temos menor ou igual, temos somente menor, né, somente maior, temos igual. Então, é para me comparar se realmente ela é igual a 60. Ah, não é só um igual, não. Para comparação, são dois. Um apenas é a associação de valores. Então, eu estaria falando que nota vale 60. Se eu coloco 2, eu estou comparando se nota é igual a 60. Então, 2 é comparação. Aí, se for diferente, eu coloco exclamação igual. Isso aqui, todas as linguagens atuais herdaram, né, dessas linguagens antigas. Então, é a mesma coisa até hoje em qualquer, né, a maioria dos tipos de linguagem. Porque, às vezes, muda. Tem algumas como o VBA, por exemplo, que o diferente você testa dessa forma. Então, assim, tem algumas coisas que alteram um pouco de sintaxe, né, de uma para outra. Mas a estrutura básica é essa aqui mesmo. Eu vou estar testando se a nota, então, é maior ou igual a 60. Como que fica a estrutura do teste condicional? Primeiro você escreve ele, coloca a condição entre parênteses, né? Inicia com if, condição vem entre parênteses, depois você coloca chaves para poder então colocar o resultado disso. Se for verdadeiro, ou seja, se a nota for maior ou igual a 60, dá um printf e fala aqui então, por exemplo, que o aluno está aprovado. É só um exemplo, tá joia? Então, vamos deixar dessa forma. Agora, isso aqui pode ser verdadeiro ou não, porque se eu entrar com uma nota menor que 60, ele não cai aqui dentro. Então, se a nota não for maior ou igual a 60, ele sai automaticamente dessa condição. E se eu quiser que ele exiba algo, eu tenho que vir para a condição inversa, a condição contrária, que é o else. Então, coloco o else, abro parênteses, fecho parênteses, e ele só vai rodar o que tem dentro do else caso essa condição não seja verdadeira. Então, o aluno está reprovado. Se ela for menor ou igual a menor do que 60, na verdade, cai aqui embaixo. Se ela for maior ou for exatamente igual a 60, ele tem que me mostrar aprovado. Isto aqui, então, é um teste de condição. Até colocar aqui, ó, teste de condição. Se ou if, né, se você quiser inserir. É um dos testes de condição mais utilizados aí dentro das linguagens de programação.